Boa noite, meus irmãos. Eu amo a igreja. Eu amo estar nesse lugar. Tem momentos que a gente passa na nossa vida que só Deus para nos sustentar e nos colocar de pé. Ele é fiel para cumprir as promessas dele. Você pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Eu amo a igreja, meus irmãos, porque na igreja nós temos uma família para pertencer. A igreja é lugar de milagres, a igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de transformação. A igreja é um lugar onde que pessoas de diferentes níveis sociais, de diferentes etnias se encontram. De repente, às vezes, a pessoa que está do seu lado, você lá fora, você ia encontrar ele de um jeito totalmente diferente. Mas aqui, nós somos um grupo, uma família de filhos de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: essa é a minha família. Igreja acontece milagres, meus irmãos. Quanto mais nós vamos caminhando com Cristo, quanto mais nós vamos caminhando com pessoas ao nosso redor, nós somos influenciados por isso. Os livros que nós lemos, os canais do YouTube que a gente segue, as pessoas que a gente olha no Instagram, as nosso devocional, tudo isso vai fazendo parte da nossa formação moral. Quem tem te influenciado nesse tempo? O que você tem buscado? Sabe, nós não somos uma ilha, nós não vivemos sozinhos, nós acabamos vivendo em grupos. Nós estamos sempre vivendo em grupos. E nesses grupos não tem, meu irmão, como você passar por essa vida sem ser influenciado ou ser um influenciador. Não tem. Você tem pessoas que estão te seguindo. Você tem pessoas que estão olhando para você. Eu queria destacar Provérbios 13:20, uma recomendação. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Muito bom, meus irmãos, estar nesse ambiente familiar, onde nós estamos em família. Mas daqui a pouco, no final desse culto, aquelas portas se abrirão e nós vamos para o nosso campo missionário. Nesse campo missionário, você influencia ou você é influenciado? Como que nós podemos, meus irmãos, num mundo de tantas controvérsias, onde que parece que o certo é errado e o errado é certo, ser um influenciador? Você só vai dar, meu irmão, aquilo que você tem. Muitas vezes nós estamos vazios e nós nos culpamos por isso. Muitas vezes você está numa situação dizendo assim: hoje eu não vou participar do meu grupo de GC. Hoje eu não vou no culto porque eu não estou bem. Hoje eu não vou em determinado lugar, eu vou trocar, eu vou fazer determinada coisa. Quero dizer para você que nesse dia que você está sentindo mal, é o dia perfeito para você vir ao culto e para você ir no grupo de GC. Eu quero mostrar para você um vídeo, porque GC é lugar de milagre. E eu quero mostrar um vídeo para você de um milagre que nós temos no GC. Presta atenção nesse vídeo. Olá, meus irmãos, nós estamos aqui no GC, no Progresso, junto com o Márcio, a irmã Shirley, e nós estamos aqui com a irmã Maíra. Acabou de acontecer um milagre aqui. Mais de mês essa irmã estava com o dedo do pé quebrado, e nós oramos aqui no GC, foi feita uma oração por ela, e ela acabou de ficar curada, né, irmã Maíra? Sim. Como é que você chegou? Com o pé doendo, com o dedo doendo? Sim, eu não conseguia andar direito, eu mancava, não conseguia pisar a parte da frente direito e usar a Havaiana, eu vim meio arrastando ela. E daí ali eu comecei a sentir um desconforto no pé, um desconforto e uma leveza.
E, tipo, agora a Havaiana não tá doendo em cima do dedo e eu tô conseguindo... Mostra aqui, qual era o pé que a senhora estava com problema? Era o esquerdo. Tá, e onde Era o estava segundo. quebrado? O segundo dedinho. E o que você não podia fazer? Isso aqui. E fazia assim, doía? Doía. E agora não dói mais? Eu não conseguia dobrar ele. E agora? Sim, consigo. Olha só, glória a Deus. Então esse é o testemunho da irmã. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente o mesmo. Glória a Deus. Nós somos atraídos por coisas que diariamente nos afastam dessas bênçãos e muitas vezes somos nós mesmos. Nós damos prioridade a muitas coisas e aquilo vai se tornando uma cultura na nossa vida. Eu gostaria de ler Mateus 24, 12. Ele fala, a palavra do Senhor diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós somos influenciados por coisas contrárias o dia inteiro. E eu creio que quando o Senhor está falando aqui que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, eu creio que em Mateus 24, esse versículo, Jesus se refere aos pecados da sociedade em que vivemos. Ele está falando da multiplicação dos pecados ao redor de nós, e não necessariamente em nós. Convivemos com certas coisas que, ainda que não praticamos, passamos a tolerar. O costume de conviver com pessoas que estão em uma direção contrária ao verdadeiro e único caminho pode sim nos afastar lentamente dos caminhos do Senhor. Dizem por aí, meus irmãos, que nós somos a média de 5 pessoas com quem convivemos. Se você começa a viver com 5 pessoas que elas estão disponíveis para qualquer coisa, menos para um milagre como esse, você vai ser influenciado. Agora, se você vive um milagre como esse, você entra na tua semana, você vai ser um influenciador de Jesus Cristo. Porque nós não influenciamos para nós mesmos, nós trabalhamos, servimos aquele que é o maior influenciador da história, Jesus Cristo. Com quem você está caminhando? Qual tem sido a direção dos teus passos? Por que nós esfriamos ou perdemos o primeiro amor? Nós vamos tolerando isso, irmãos. Nós vamos começando a tolerar como se algo fosse nos puxando. É como se fosse uma medida. Do lado nós temos o amor de Deus e é como se fosse um fogo. Quanto mais a gente coloca lenha, mais ele se acende. Mas se a gente joga água, ele se apaga. E do outro lado são as pequenas coisas que nós vamos tolerando. Quanto mais nós jogamos fogo nisso, isso se acende. Daqui a pouco a gente está jogando água sobre o amor de Deus e permitindo fazer certas coisas que nos afastam de Deus. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, a palavra é muito clara. As más companhias corrompem os bons costumes. Para que ir na igreja? Para que ir no GC? Para quê? Eu tenho tanta coisa, a vida é uma só. Vamos gastar a vida, vamos curtir, deixa para a semana que vem. Meus irmãos, a palavra diz que um abismo puxa o outro, é porque o primeiro abismo ele não é tão grande assim. O primeiro abismo ele é pequenininho. Mas o segundo ele vai crescendo um pouquinho. O terceiro abismo ele vai crescendo mais. E daqui a pouco nós estamos numa situação completamente longe do Senhor. E aí nós nos perguntamos, como foi que eu cheguei até aqui? Não foi de uma vez só. Os pratos servidos por Satanás são pratos lindos, mas são caminhos de morte. Caminhos que parecem ser certos. Eu quero ler com vocês um primeiro grupo de pessoas. Um primeiro grupo de pessoas, onde que essas pessoas elas se identificam. Eu gostaria de ler com você Lucas 17, a história dos 10 leprosos. Lucas 17, do 11. De caminho para Jerusalém. Todos acharam? Amém? Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós.
Meus irmãos, como é que faz para juntar 10 leprosos? Como é que faz para juntar 10 pessoas doentes? Elas começaram a se identificar. Qual é o indício da doença lepra? Primeiro, a pessoa não vive em sociedade. Segundo, ela não toca em ninguém. E aí ela acha uma segunda pessoa que está doente, juntam-se, porque elas têm a mesma afinidade, a mesma dor, a mesma doença. E perceba, doentes que olham Jesus de longe. Se você participa dessa igreja, se você está indo no GC, mas você não quer servir, você não quer ter contato com ninguém, você quer ficar na sua, deixa eu na minha. Daqui a pouco você vai achar mais alguém com essa mesma ideia. E aí você vai começar a achar interessante olhar Jesus de longe. Não se permita, meu irmão, andar com companhias que te afastam do Senhor. Tem caminhos que parecem ser certos, mas são caminhos de morte. Talvez alguns leprosos aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que curou aqueles 10 leprosos está aqui nessa noite para nos curar. O nome de Jesus, o nome de Jesus. O segundo grupo que eu quero falar nessa noite, esse grupo realmente nos afasta de Cristo. Esse grupo começa como quem não fosse nada, e daqui a pouco nós estamos longe do Senhor. Como eu falei, daqui a pouco nós vamos para o nosso campo missionário. O que te influencia lá fora? Você influencia? Como que está o seu caminho lá fora? Vamos ler João 8, versículo 3. Esse segundo grupo ele se chama os acusadores. João 8, 3. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele, de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, bem tranquilo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo, um por um. A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher de pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Irmãos, olha esse cenário desse grupo. Homens com pedras nas mãos. Homens dizendo: mata ela, nós somos os juízes, nós entendemos que ela merece morrer. Os acusadores são assim, eles estão com as mãos cheias de pedras para atacar naqueles que eles acham que não é certo. É um grupo de acusadores, que está entre nós. E eu digo para você nessa noite, se você está nesse grupo de acusadores, você nas suas mãos tem cheiro de morte. Márcio, mas eu não faço parte desse grupo. Meu irmão, a palavra diz que a nossa língua tem poder de vida e de morte. Talvez você está matando pessoas
através do que você está falando. Talvez esse grupo de pessoas que está ao seu redor, falando tantas coisas contrárias e você começando a achar que isso é normal. Você está matando ministérios, matando propósitos, derrubando talentos, mãos com cheiro de morte. Mas, quando Jesus chega nesse ambiente, os acusadores vão embora. Que grupo que você pertence? Que grupo que você pertence? Dá uma analisada. Pensa no seu trabalho, sua vida. O mesmo Deus que mudou a história dessa mulher, que parecia estar totalmente ao contrário, é capaz de mudar a minha e a sua história. Uma prostituta que foi pega em adultério em flagrante, tudo dizia que não tinha nada de bom para ela. Mas olha o grupo, Jesus estava com ela. Meu irmão, só participe de grupos aonde Jesus é convidado para estar no grupo. Não participe de grupos aonde Jesus não é convidado para estar. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele tem promessas para nós nessa noite. Provérbios 22, 24 diz assim: não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Uau! Você é a média das 5 pessoas com quem você tem andado. Por isso, meu irmão, eu comecei mostrando para você um milagre no GC, porque você está numa família. Não tem, meu irmão, como você gostar de Jesus e não gostar da família dele. Não tem como. Ande com os sábios. Andem com pessoas que são influenciadas por Cristo. Ande com pessoas que estão dispostas a chorar com você. Ande com pessoas que estão dispostas a rir com você. Ande com pessoas disponíveis que você possa ligar quando você está com problemas. Todos aqui sabem, meus irmãos, que eu perdi a minha esposa agora em janeiro. E eu digo para vocês, primeiro, se não fosse Jesus na minha vida, agora, boa parte disso é a igreja. Boa parte disso é a sua oração que me sustentou. E eu quero te agradecer por isso. Por você orar por mim. Você me sustentou em oração. Por muito tempo. E tem sustentado. Não tem sido fácil. São 8 meses. Ainda tem uma longa caminhada. Mas dia a dia, eu escolhia andar com pessoas sábias. Chegou um dia, meus irmãos, que eu entrei no meu carro, na minha garagem, e Satanás veio assim e falou: te joga daquela ponte, acaba com essa dor agora. Olha para que grupo que esse Satanás queria fazer eu participar. Um grupo suicida. Eu disse não. Oh, meu Deus é maior. Oh, meu Deus tem planos. Sabe? A minha esposa está com o Senhor agora, nesse momento. 19h48. Se eu pudesse perguntar para ela assim: Shirley, você tem dor? Ela vai dizer: eu não tenho mais dor. A dor era lá quando eu estava na terra, aqui não tem mais. Shirley, você está chorando nesse lugar? Não, Márcio, aqui toda lágrima foi enxugada. Como é que é? Você precisa de dinheiro? Não, o Senhor, o amor do Senhor nos sustenta. Ela está olhando para o Senhor agora, nessa hora. Esse é o Deus de promessa para a sua vida. Essa é a promessa. Ele não quer passar somente todo dia participando de decisões com você. Ele quer passar uma eternidade. Escolha esse grupo, meu irmão. Escolha a família. Escolha, Senhor. Escolha a família do Senhor. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 15, 33. Parece que dá um pouco mais de sede aqui.
quando eu estou lá no teclado, parece que é 2 horas. Mas aqui passa tão rápido, você tem razão, pastor. Aqui o tempo é mais rápido, eu acho que tem um acelerador aqui. Aleluia. 1 Coríntios 15, 13. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Se as más companhias corrompem, e as boas companhias, o que elas fazem? Se as más companhias corrompem, as boas companhias honram os bons costumes. As boas companhias prezam pelos bons costumes. As boas companhias respeitam. As boas companhias nos levam a caminhos de paz. Nos levam a boas escolhas. As boas companhias nos chamam a atenção do que está errado. Amigo é esse. Grupo sadio é esse. Ei, cara, você não está andando no caminho certo. Ei, você não está fazendo certo. Isso aí não honra o Senhor. E um grupo maravilhoso para participar é um grupo chamado família. Talvez algumas palavras definem família: paternidade, proteção, cuidado, amor. Mas tem uma palavra que me chama a atenção quando fala de família. E essa palavra é direção. Direção. Em Provérbios 22, no versículo 6, ele fala assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Uau! Direção. Quando eu entrei nesse assunto família, eu quero dar um testemunho para você. Nós estávamos 15, 20 dias atrás, numa sexta-feira, aqui numa sala de oração, que acontece do meio-dia às 14. E normalmente, nós como ministros de louvor, a gente busca do Senhor qual o repertório tocar, qual a canção, o que o Senhor quer revelar naquele dia. A gente gasta tempo com isso. A gente gasta tempo buscando o Senhor. Senhor, o que tu queres fazer? Abre mão da nossa vontade para pedir, Senhor, direção. Ok? E aí o Senhor falou para mim: olha, é essa canção, é essa atmosfera. Vim para a sala de oração, cheguei aqui 10h30, mais ou menos. Fomos arrumando as coisas, chegou os músicos. Deus tinha feito algo maravilhoso na vida dos músicos e eles chegaram empolgados. Meu Deus, Márcio, Deus está fazendo coisa da nossa vida e nós estamos empolgados. E meu Deus, olha só que bênção isso. E a gente começou a montar os equipamentos, a gente começou a montar tudo ali. E daqui a pouco a gente estava feliz e a gente começou a tocar. E a gente começou a se empolgar. E aquele som foi ficando alto e a gente foi batendo na bateria, foi tocando teclado. E aí você sabe que eu já solto a minha voz. Ei! Já dou um grito, aquela coisa toda. Daqui a pouco, a gente empolgado, entrou o pastor lá pela porta e falou assim: Márcio, o som está alto. Ah, meu irmão, o ego fala na hora: será que está alto? Será mesmo? Mas vou respeitar. Botei a mão na mesa, baixei o volume e vamos continuar cantando, beleza, né? Obediência. Quando a gente não entende, a gente obedece. Daqui a pouco, continuamos naquela alegria, entra o outro pastor. Outro pastor entra, já bota a mão no ouvido assim, vai lá no banheiro, volta. Eu pensei, o que ele está fazendo? Ele estava buscando discernimento para falar para o líder de louvor que o som estava alto. Ele não chegou e brigou comigo. Imagina, aquele dia eu era o líder, eu estava ali na frente cantando, estava todo mundo olhando. Ele chegou na minha frente com todo amor e carinho, perante toda a sala, falou: Márcio, querido, o som está alto, está estridente, não está legal, não está bacana, baixa, não está dando certo aqui. Ah, meu irmão, nessa hora, o nosso orgulho sempre fala alto. Mas eu comecei a orar: Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? Espírito Santo, eu estou perdido aqui, me ajuda. E aí uma voz começou a falar: o teu pastor não entende nada de som. Mas olha só a alegria desse pessoal. Eu disse: não, Espírito Santo, me ajuda, eu estou perdido, eu preciso de direção. E aí eu entendi
que o Senhor estava fazendo uma prova de caráter comigo. Como que você lida quando o Senhor está confrontando com você o teu caráter? Eu comecei a orar, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. E aí o Espírito Santo docemente falou, Márcio, olha para trás. Tem 6 músicos que estão olhando para você e aguardando uma direção. Presta atenção aonde que você vai levar esses músicos. Eu olhei para trás, os músicos tudo com o olhão arregalado assim, olhando para mim, dizendo, Márcio, o que nós vamos fazer? A sala toda olhando para mim. Muitas vezes, na nossa casa, pai e mãe, seus filhos estão esperando uma direção de você. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Eu disse, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me dá direção nesse momento. Eu preciso. Eu não estou aqui para mim. Porque às vezes a gente se perde, meus irmãos. Às vezes naquilo que nós fazemos de melhor. Eu não sei você, mas nós estamos disponíveis a errar. Sim. E aí, quando você pede a ajuda do Espírito Santo, Ele te dá direção. Continuamos a tocar, foi uma bênção, foi algo maravilhoso, foi acontecendo, e eu naquela briga comigo mesmo, foi acontecendo, e o ambiente foi mudando. 1 hora depois, o líder de oração estava esperando o pastor Haroldo fazer uma oração, e ele veio até mim e disse, Márcio, olha só, esse ambiente aqui é um ambiente que caberia tal música. Eu disse, nossa, essa música ficava muito bom mesmo, mas eu não sei cantar essa música. Eu tenho essa outra preparada aqui. Ele disse, essa daí também é legal, mas aqui ela ficaria bom. Eu disse, é verdade. A música era do pastor Tiago. Olhei na sala e disse, cara, a partir de agora eu só tenho que obedecer, porque eu estou perdido. Eu preciso de direção. Pastor Tiago, vem cá. Foi, Márcio, vamos cantar uma música aqui, a sua música. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, meus irmãos, é servir. É estar lá no teclado tocando, sem precisar cantar nada. Começamos a cantar a canção, o pastor Tiago foi cantando, aquele ambiente foi mudando, aquilo foi acontecendo, e o Espírito Santo veio assim e falou, tu estás gostando desse lugar, né? Eu disse, eu amo tocar para o meu pastor cantar, para os ministros cantar, eu amo servir. O Espírito Santo falou, esse é um presente para você pela sua obediência. Deixa eu falar algo para você. Quando você pedir direção para o Espírito Santo, Ele não vai te colocar num lugar para você tomar as decisões, Ele vai te colocar num lugar para você servir. Essa é a direção, foi isso que Jesus nos ensinou. É esse o lugar. Esse é o lugar, meus irmãos. Esse é o lugar onde é que nós podemos contar com aquilo que o Senhor tem de melhor, o melhor caminho. Em caminhos que parecem ser bons. Caminhos que parecem ser muito bons. Ah, Márcio, mas você está falando de grupos, você está falando de pessoas. Mas Jesus nos disse na palavra que Ele veio para os doentes. Como é que é essa história, Márcio? Você está dizendo para mim não ir. Ei, há caminhos que parecem ser certos. Vamos ler Salmo 1. Salmos 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não senta na mesa com escarnecedores e nem pede conselhos. Tem caminhos que parecem ser certos. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu toco muita cerimônia de casamento, eu sou convidado para casamento. E a gente está lá no casamento, está tudo certo. A cerimônia é uma bênção. É uma bênção. Caminho, está ali, está parecendo ser tudo certo. Está tudo certo. Está tudo bem. Fomos lá, o jantar de casamento é uma coisa boa, não é não? Eita, coisa boa. Mas daqui a pouco, acabou o jantar, começa a tocar umas músicas estranhas. Parecia ser certo ou não parecia? Estava tudo certo, e começa o remeleche, balança e coisa. Ei,
É certo eu continuar sentado nessa mesa? Eu estou concordando. Se eu ficar continuando sentado nessa mesa, eu estou concordando. Há caminhos que parecem ser certos, meus irmãos. Naquele momento, parece que desconvidaram Jesus. Não vá a ambientes e lugares onde Jesus não é convidado. Só vá a lugares aonde Jesus é convidado. E quando você medita na lei, noite e dia, você se enche do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai testificando no seu coração o que é bom e o que é ruim. Em 2 Coríntios 2, 4 e 5, 2 Coríntios 2, 4 e 5 está escrito assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transborda sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso coração. Quando você sair dessa porta, você só vai poder oferecer para as pessoas lá fora. Você só vai poder influenciar pessoas lá fora com o que você tem. Eu fui chamado para ir no hospital, para participar, fazer o louvor. A gente faz a capelania no hospital, a gente está lá de vez em quando fazendo, cantando em vários lugares do hospital. Mas essa em especial era para um curso de amamentação. Meus irmãos, que música que toca num curso de amamentação? Senhor, que doideira que é essa? Que música toca? Música de família. Música de família. Eu disse: Senhor, eis-me aqui, bora. Fui para o hospital, cheguei lá no hospital, fui fazer a entrada lá e tal. Quando eu estou na entrada, estou lá fazendo, é para Márcio e tal. Entrou um cara e falou assim: oi, Márcio, é você? Se sou eu. Ô Márcio, você é músico, né? Sim. Você é alguém da igreja? Sim. Eu posso falar com você? Pode. Pode ser aqui? Pode. Saí mais para o ladinho, fiz o meu cadastro, vim para o lado. Cheguei ele do lado. Se estavam as moças da capelania junto comigo, esse rapaz veio até mim: elas estão com você? Eu disse: elas são da capelania. Eu disse: não, eu preciso falar somente com você. Eu disse: como é que é o teu nome? Ele disse: Marcelo. Eu disse: Marcelo, você quer falar algo comigo? Ele disse: Márcio, eu tenho andado em caminhos difíceis. Eu tenho andado em caminhos que eu não consigo mais acreditar em Deus. E eu pedi uma resposta para Deus, que eu viesse aqui no hospital, ver a minha filha que está doente. Eu pedi para Ele me dar uma confirmação que Ele ainda está comigo. E eu vi você. Ora por mim. Eu disse: Jesus, curso de amamentação, coisa nenhuma. Tu marcou esse encontro com nós. Se Marcelo, Jesus marcou um encontro com nós. Eu convidei o Marcelo para vir no culto nessa noite. Onde é que está você, Marcelo? Levanta, Marcelo. Você só vai poder dar o que você tem. Nós gastamos tempos com coisas que são passageiras. Nós andamos com pessoas que não estão nos influenciando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gasta tempo com a sua família? Ei, quanto custaria para mim um jantar com a minha esposa hoje? Quanto custaria? 1 milhão? Eu pagaria. Nós tivemos uma vida maravilhosa. Eu não tenho nenhum tipo de receio, porque eu sei, meus irmãos, o que é viver uma casa com o mesmo propósito. Ei, marido, ei, esposa,
Escolha influenciar a sua família nos caminhos de Deus. Que vida maravilhosa que eu levei com a minha esposa. E aí o Senhor falou para mim assim: quem disse que ela é tua? Ela é minha. Quando você entrega a tua vida para o Senhor, você não é mais dono. Talvez você ainda não está vivendo isso, mas hoje eu quero dizer para você: entregue o controle para Ele. Você já é dele. Entregue o controle para Ele. Fique de pé, meu irmão. Em 2016, nós tivemos uma vida transformada nessa igreja. Chegou eu aqui, eu e a Shirley, o pastor estava pregando. Entramos aqui a primeira vez. Naquele dia o pastor estava pregando sobre Dia das Mães. Tinha muitas coisas naquele dia para ser feita. Porém, o pastor Haroldo falou assim, ó: o Espírito Santo está mandando eu entregar outra mensagem, eu vou mudar a mensagem. E uma coisa que eu nunca acreditava, que um dia eu viria num culto onde é que uma pessoa ia contar a minha vida, aconteceu naquele dia. E aí ele começou a contar: será que tem um lugar para Jesus na sua casa? Será que tem um lugar para Jesus na sua sala? E aí eu comecei a lembrar da minha televisão, dos filmes que eu assistia. Aí eu pensei: eu acho que não tem lugar para ti, Jesus, na minha sala. Será que tem lugar para Jesus na tua cozinha, Márcio? Meu Deus, a cozinha da Chile é linda. Meu Deus, eu acho que não tem. Uma cozinha pode influenciar você, meu querido. Será que tem lugar, outro lugar na tua casa que Jesus pode entrar? Eu disse: sim, Jesus, eu acho que não. E aí Jesus perguntou: e aquele lugar onde é que você joga as coisas sujas? Aquele lugar onde é que você é a sala dos jogos, aquele lugar onde é que você joga tudo lá, tem lugar para Jesus? Eu disse: Jesus, essa é a minha vida. Esse sou eu não tenho nada para oferecer. Eu só tenho a minha sujeira para te oferecer. Sabe o que Jesus falou? Eu aceito. Eu aceito. Deus não te vê do jeito que você está se vendo hoje. Nós vamos entrar agora num momento de decisão, de oração. E eu gostaria de te convidar a baixar a sua fronte e fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga a minha história até aqui e escreve uma nova história. Eu me entrego a ti nessa noite. Eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus.